Boa tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 5ª sessão ordinária e 1ª sessão solene do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano de 2019. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior, 4ª sessão ordinária de 2019. Questiono se há alguma divergência. Não havendo aprovada a unanimidade. Nota administrativa, passo a leitura do expediente para o secretário especial. Foram recebidas no mês de abril do corrente ano 378 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas no mês de abril do corrente ano 142 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Informo que a Promotoria de Justiça da Comarca de Ipanguaçu encaminhou 3 mensagens eletrônicas comunicando instalações de procedimentos investigatórios criminais. 2 deles visam apurar a suposta prática de crime previsto no artigo 46 da Lei Federal nº 9.605 de 1998 em matéria de meio ambiente, enquanto que o terceiro procedimento investigatório criminal investiga possível delito de peculato, desvio, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. As portarias de instauração se encontram disponibilizadas na mídia digital da pauta virtual. Comunico que a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Cruz encaminhou mensagem eletrônica informando a instauração de procedimento investigatório criminal com o fito de apurar delitos descritos nos artigos 288 e 333 do Código Penal, bem como o artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei nº 201 de 1967. A portaria de instauração se encontra disponibilizada na mídia digital da pauta virtual. Por fim, a 44ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal também encaminhou mensagem eletrônica comunicando a instauração de procedimento investigatório criminal em caráter sigiloso. Nada mais, Excelência. Obrigado, Felipe. Nas comunicações da presidência, proponho voto de felicitações pelo aniversário da doutora Sayonara Café pelo transcurso em 18 de maio, ao ocorrer em 18 de maio, doutora Naide Maria, pelo transcurso aniversário, a ocorrer no dia 19 de maio, e voto de felicitações pelo aniversário da Procuradora de Justiça Darcy Pinheiro, a ocorrer no dia 29 de maio. Pergunto se todos estão de acordo. Estão aprovados à unanimidade os votos de felicitações. Comunico que houve impugnações à lista de inscritos dos seguintes editais de remoções. Edital número 3 de 2019, referente à remoção por antiguidade da comarca de antiguidade ao cargo de promotor de justiça da comarca de São Paulo do Potengi, conforme processo de gestão administrativa do 21.135/2019. Os autos foram distribuídos à conselheira Luz Medeiros. Também dos edital número 4 de 2019, referente à remoção por merecimento ao cargo de 2º promotor de justiça da comarca de Areia Branca. Procedimento de gestão administrativa 21.879/2019, autos distribuídos ao conselheiro Anísio Marinho Neto. Edital 5 de 2019, remoção por antiguidade ao cargo de 2º promotor de justiça da comarca de Macaíba. Procedimento distribuído à conselheira Miriam Shelley. Esses autos sobracitados se encontram sobrestados em razão de discorrer acerca da aplicabilidade em concreto da interpretação conferida ao artigo 47 da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Assunto a ser dirimido por este órgão colegiado nos procedimentos de gestão administrativa número 11.575/2019 e 13.728/2019, ambos da relatoria da conselheira Darcy Oliveira, atualmente de férias. Algum questionamento ou observação a esse respeito? Como a matéria está nesses 2 procedimentos de relatoria da doutora Darcy, há que se aguardar realmente o desfecho para poder dar sequência, né, às remoções. Comunicações da Corregedoria, transfiro à Corregedora Geral do Ministério Público nas suas comunicações. Boa tarde a todos. Enquanto Corregedoria não tenho comunicação, mas gostaria de fazer agradecimentos nesse primeiro momento. Quero agradecer ao doutor Anísio, aqui na pessoa da doutora Sayonara, e toda a sua equipe por terem deixado a Corregedoria com o expediente em dia, o que permitiu à nova equipe começar a implementar os seus projetos. Então, agradecer aqui, a doutora Sayonara se encontra presente, quero agradecer. Quero agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo, e sua equipe de profissionais, e vou nominar, espero não ter esquecido ninguém, até escrevi, porque nós estamos realmente com alguns projetos em curso
e especialmente começando pela reformulação lá da própria física, lá da própria corregedoria. Então, Celso, com a atualização do equipamento do corregedor, André, a adequação da raiz do Atende-MP da Corregedoria Geral, Diego e Ana Beatriz, com o projeto de remodelação das instalações físicas da Corregedoria Geral, Denis e sua equipe, extremamente competente, com esmero, estão fazendo o mais rápido possível a remodelação. Luciano, também sua equipe sempre pronta a ajudar. Ramon, que é a nova pessoa que trabalha com a informática, não é isso? Modernização. O procurador disponibilizou um expediente dele durante a semana para que ele veja como agilizar os programas para os processos de promoção e remoção. Aldir prontamente publicou a admissão do trabalho voluntário. Noraide, trabalhamos até agorinha numa reformulação de 30 artigos do novo regimento, minha amiga de sempre. Eider, que arrasou no coquetel. Então, gostaria nessa oportunidade de agradecer. Na próxima sessão, na sessão do colégio, então, a gente colocaria o que foi feito nesse período. Quero parabenizar, doutor Eudo, pela sua nomeação para mais um mandato como procurador-geral. Só isso. Agradeço a doutora Carla. Ao passo aqui, apesar de já ter feito, reitero os parabéns também pela eleição de Vossa Excelência como corregedora-geral do Ministério Público. As comunicações dos conselheiros, questiona a doutora Darcy Pinheiro se há comunicações. Pois não. Doutor Braz. Quero me associar, Excelência, às felicitações aos aniversariantes do mês e também parabenizá-lo pela recondução, né, pela nomeação de Vossa Excelência para, mais uma vez, né, durante 2 anos, comandar nossa instituição e fazer votos que tenham mais êxito que aquele já obtido na gestão, pelo menos no transcurso desses 2 anos que já está na chefia da instituição. Faço votos, então, de muito sucesso e que a gente cresça cada vez mais sob o seu comando. Muito obrigado, Excelência. Doutora Rossana. Doutora Miriam. Obrigado, doutor Herbert. Excelência, retornei das férias finalzinho do mês e nesse quadro novo, né? Reiterar também aqui os parabéns a todos, ao doutor Braz, que assumiu a titularidade desse conselho, a Vossa Excelência, doutora Carla, que possam desenvolver um excelente trabalho frente da Corregedoria e da Procuradoria-Geral. Muito obrigado, Excelência. Doutora. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, doutor Eudo, pela sua recondução ao cargo e desejar também muito sucesso, boa sorte, que as dificuldades sejam superadas. Tenho certeza que Vossa Excelência, com a sua sabedoria, com o seu equilíbrio, com a sua boa vontade, com a sua dedicação ao Ministério Público, vai saber defender os nossos interesses maiores. E também gostaria de agradecer à doutora Carla, em nome da gestão anterior da Corregedoria Geral, doutor Anísio, aqui representando nesses agradecimentos, e dizer também da nossa satisfação de que o trabalho da Corregedoria na gestão do doutor Anísio foi reconhecido pela gestão atual, que de fato nós nos esforçamos o máximo possível, demos o melhor de nós para que pudéssemos exercer com muita responsabilidade a missão que é tão espinhosa de corregedor adjunto, e tenho certeza que a doutora Carla saberá dar continuidade. Desejo também boa sorte, parabenizo-a novamente, muito sucesso na sua gestão, juntamente com a sua equipe.
Gostaria também de agradecer pelos votos de felicitações pelo meu aniversário, que será no dia 18 de maio, e também cumprimentar as excelentíssimas senhoras procuradoras de justiça, doutora Darcy Pinheiro e doutora Naide, e também demais colegas que são os aniversariantes do mês de maio. Pronto, é somente isso, excelência. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sayonara. Doutora Iádia. Sem comunicações. Na ordem do dia, iniciaremos então com a posse do conselheiro José Braz Paulo Neto, considerando a assunção da conselheira Carla Campos Amica ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, fato ocorrido em 22 de abril do corrente ano. Teremos agora a posse do primeiro suplente, o conselheiro José Braz Paulo Neto, como membro titular deste egrégio órgão colegiado. Solicito ao secretário especial que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse de membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, realizado aos 7 dias do mês de maio do ano de 2019. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2019, pelas 14 horas e 24 minutos, no plenário Procurador de Justiça William Birajara Pinheiro, situado no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, tomou posse como membro do egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Procurador de Justiça José Braz Paulo Neto, para a complementação do mandato de 2 anos, referente ao biênio 2018-2020, em virtude da posse da conselheira Carla Campos Amica ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, comprometendo-se a bem e fielmente exercer as suas funções. Para constar, foi lavrado presente termo que vai devidamente assinado pelo empossado. Convido o doutor José Braz a assinar o termo de posse. Declaro, portanto, empossado no cargo de conselheiro deste Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutor José Braz, e questiono se algum colega gostaria de fazer alguma declaração ou se o próprio empossado gostaria de se manifestar. Sim, eu gostaria, usando da palavra, dizer da honra que é compor agora desta feita, né? Este conselho, como membro titular, em função da eleição da doutora Carla Amico ao cargo de corregedora, e considerando minha condição de primeiro suplente, com base no resultado da eleição passada, eu chego, assim, à titularidade neste colegiado. Pretendo, naturalmente, que, em função de sucessivos afastamentos de outros membros, eu vinha já, né, compondo esse conselho na condição de suplente. Então, agora, chego à condição titular, o que para mim é uma honra inestimável. E pretendo dar continuidade ao meu trabalho, sempre dedicado a oferecer um serviço o mais célere possível. Eu acho que tenho obtido esse resultado, já que eu tenho sempre me preocupado, né, em pautar os processos dentro de um prazo bem razoável, evitando atrasos. Então, eu pretendo, Excelência, e todos os colegas e demais colegas, manter esse mesmo ritmo e espero que assim possa realmente cumprir fielmente e com presteza o meu mistério. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o doutor José Braz, desejando uma profícua mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não havendo, então sigamos na ordem do dia. Procedimento de gestão administrativa, número 22.661/2019, proposta de alteração da resolução 6 de 2017 deste Conselho. Relatora, conselheira Iádia Maio. Se o processo estiver em mesa, pode relatar e votar, Excelência. Eu disponibilizei com antecedência o meu voto. Eu não sei se Vossas Excelências concordam que eu possa apenas fazer a leitura da ementa ou se há uma necessidade de nos aprofundarmos. É um procedimento de gestão administrativa que há uma proposta de resolução com relação a uma nova redistribuição de vagas para estágio no âmbito do Ministério Público, que se encontra com adequação aos limites máximos previstos pela Resolução 42 do CNNP,
e há uma adequação orçamentária e financeira. Eu voto pela aprovação da resolução, conforme minuta apresentada. Apenas fazendo aqui um pequeno resumo, com essa mudança, com essa resolução, pretende-se que haja um aumento do número de estagiários de pós-graduação, aumentando de 107 para 130, após a aprovação da nova resolução, e uma diminuição do número de estagiários de graduação, de 275 para 236. Verifiquei também que há adequação orçamentária, que eu pedi alguns esclarecimentos, que as mudanças na resolução 006 não vai acarretar dispêndio financeiro, havendo apenas o remanejamento de vagas de estágio. Então, eu não sei se Vossas Excelências tiveram conhecimento, ou posso fazer a leitura, então, da conclusão, que resta clara a adequação legal e orçamentária da proposta de modificação sobre apreço, razão pela qual voto pela aprovação da resolução sugerida nos termos da minuta apresentada às folhas 16 e 16 versos dos presentes autos. Obrigado, Excelência. Como vota a doutora Daci Pinheiro? Com a relatora. Doutor Braz. Também com a relatora. Doutora Rossana. Doutora Miriam. Doutor Herbert. Doutora Sayonara. Acompanha a relatora, Excelência. Corregedora. Também eu acompanho. E, portanto, o Conselho Superior do Ministério Público, por unanimidade, aprovou o relatório e, igual votação, deliberou, nos termos do voto da relatora, pela aprovação da minuta de resolução que revoga a resolução 6 de 2017 do Conselho, fixando no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Norte a quantidade de vagas de estágio nas áreas jurídica e administrativa para estudante de pós-graduação e estudante de nível superior. Processo extrajudicial número 9311/2019, recurso administrativo contra adesão de arquivamento de procedimento administrativo. Interessado Sidney Diniz Ribeiro, Prefeitura Municipal de Mossoró, Conselheiro Adia Maio. Continua com a palavra, Excelência. Também disponibilizei com antecedência. Vou fazer a leitura da ementa. Procedimento administrativo, suposta omissão na marcação de consultas e realização de exames de pessoa idosa. Recurso administrativo contra a decisão de arquivamento. Matéria judicializada pela idosa, tendo o juízo do terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró deferido a antecipação da tutela. A Secretaria Municipal de Saúde demonstrou nos autos o cumprimento da decisão, processo aguardando manifestação da parte autora. Atuação ministerial exaurida, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Alguma divergência, algum questionamento? Não havendo, então, aprovada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo extrajudicial 19.448/2019, recurso administrativo contra adesão de arquivamento de procedimento preparatório. Relator, conselheiro Braz Paulo. Doutor Braz já foi agraciado com uma quantidade razoável de processos, né, para a primeira sessão que participa. Foi o brinde, o presente. Sim, foi disponibilizado, né, o voto. É o seguinte. Ementa, procedimento preparatório. Problemas ambientais identificados no bairro de Pajuçara, em Natal, Rio RN. Relativos ao acúmulo de lixo, limpeza da área, promoção de arquivamento. Aparente perda do objeto. Regressão da problemática em curto espaço de tempo. Recurso interposto. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Pelo provimento. Cuida-se de recurso administrativo interposto por Anglébia Ribeiro da Silva e José Cristóvão Martins, conformados com a promoção de arquivamento de procedimento preparatório sob um número tal, deflagrada pela 71ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, a partir de termo de declaração formulado perante o supracitado órgão ministerial. A teor do termo de declarações de folha 4, foram indicadas diversas problemáticas vivenciadas pelos cidadãos residentes nas ruas Yolanda Torres e na rua Santa Inês, no bairro de Pajuçara, nesta urbe. Essencialmente no que diz respeito a transtornos causados pela existência de uma vacaria, além de acúmulo de lixo
reciclável por parte de morador da rua Santo Inês, número 188, que estaria depositando em sacos espalhados em frente às casas. Relativamente à denúncia de acúmulo do lixo, foram distribuídas para a 71ª Promotoria de Justiça, o que deu ensejo ao procedimento em evidência, enquanto que a denúncia sobre a existência de vacaria fora distribuída para a 28ª Promotoria de Justiça. Após a adoção das diligências cabíveis, restou constatada a resolução do problema em questão, através de relatórios de fiscalização encaminhados pela CEMURB e por informações enviadas pelos próprios reclamantes. Ato contínuo, a representante da Promotoria de Justiça, com suporte no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 7.347/85, promoveu o arquivamento do procedimento preparatório de florestal. Em sequência, manifestaram-se os reclamantes através de e-mail enviado pela senhora Anglébia Ribeiro da Silva, informando que os transtornos teriam voltado a ocorrer, verificando-se novamente o acúmulo de lixo inicialmente relatado. Esse é o relatório. Em discussão relatório, não havendo, pode votar isso. Em princípio, este conselheiro verifica serem os recorrentes partes interessadas e legítimas para recorrer, tendo feito, dentro do prazo, promoção de arquivamento datada de 18/3/19, ciências e tal, dentro do prazo legal, em conformidade à legislação específica, qual seja Resolução 012/2018 do Colégio Procurador de Justiça. Aí a seguir é transcrita. Portanto, constata-se a incidência das normas de destaque sobre a matéria, de modo que se torna imperiosa a conclusão pela admissibilidade do recurso em análise. Ultrapassada tal exame, passa então a expor os fundamentos meritórios do voto. Com efeito, a promoção de arquivamento do procedimento preparatório merece ser revista. Isto porque os fatos narrados na declaração de folha 4 e em cópia de e-mail em anexo são de todo relevantes e dizem respeito a direitos transindividuais, cuja tutela deve ser preconizada pelo órgão ministerial. Nesse sentido, caberia ao menos a realização de diligências e de fiscalização por parte da Promotoria de Justiça, a fim de verificar, em concreto, quais os motivos pelos quais os reclamantes apresentaram novas denúncias sobre os fatos que aparentemente estavam solucionados no momento do arquivamento. Haja vista que as situações expostas importam uma série de riscos e prejuízos à comunidade, inclusive podendo desencadear diversos agravantes relacionados à saúde da comunidade e ao meio ambiente, sendo estes motivos suficientes para evidenciar a necessidade de prosseguimento da presente investigação. Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento, consoante a fundamentação acima assentada, devendo retornar os autos à promotoria de origem, para que ali sejam adotadas as medidas cabíveis. É como voto, senhor presidente. Como vota a doutora Rossana Sudário? Substituto, não. Só uma excelência. É uma questão de ordem. Não seria para o substituto, não, porque é o promotor titular, ela já arquivou, promoveu exatamente. O arquivamento. É isso só para o relator clarear para a gente. Seria o caso, então, apenas, né, dessa alteração, dessa modificação. Seria encaminhado. Não, concorda. Para o substituto. Uma remessa para o substituto legal. Bem, mas... Eu tenho uma dúvida, sim. doutor Braz. São outros fatos? Não, Em uma relação situação voltou a ocorrer. Quer dizer que quando foi arquivado, estava ok. Não tinha o problema. Aí, depois do arquivamento, surgiu novamente o mesmo problema. É isso, doutor Braz? Tem que se ver realmente a data, né? Em que essa nova reclamação foi apresentada. Porque aí Mas se pelo já que foi foi um outro problema, pela mesma promotora, mas é uma outra circunstância. Pode até ter sido, é o lixo, né? Talvez seja Deixa eu dar o acúmulo de... É isso? Aqui, a promotora esgotou no sentido de o município resolveu. E após o arquivamento é que houve o depósito, houve um recurso, uma reclamação novamente, né?
Só que eu entendo que não há incompatibilidade com a própria promotora que determinou o arquivamento. Então, eu acho que, nesse ponto, doutora Rossana... Peraí. Posso ela explicar? determinou o arquivamento. Até me chamou a atenção E aí esse caso. veio um e-mail aqui, Para cá, já direto. né? Já veio direto. Já para cá. Já estava no conselho. Perfeito. Já estava no Então, conselho quando... Não há uma incoerência do relator em encaminhar para a própria promotora de justiça titular para que investigue fato posterior, inclusive ao arquivamento. Foi o caso do artigo 44, como fosse a parágrafo reincidência, 5º. como a doutora Rossana falou. O houve a parágrafo reincidência. 5º. Exatamente. É mesmo, só mudou a data, talvez a qualidade do lixo, não sei. Mas tem uma observação dos interessados dizendo que o problema Já tinha estava encerrado, resolvido. né? Tinha resolvido. É que ele ressurgiu, vamos dizer assim. Exatamente. Mas aquele problema que a promotora arquivou já tinha resolvido. Tanto que a própria interessada já tinha dito que tudo ok, né? Foi. Então, E foi a mesma pessoa. Talvez o encaminhamento para a promotora, para a adoção das providências pertinentes, a gente arquivar em relação àquele fato e a informar que foi encaminhado o Isso. ofício para cá. Entendeu? Após realmente a promoção do equipamento, é que surgiu novas denúncias ou novas reclamações, entendeu? Apontando, ou pelo menos dando a conhecimento de que o fato teria continuado. Ou seja, sabe, teria se repetido a mesma situação. Agora a contagem do prazo está diferente. Isso. Quando ela promoveu o arquivamento, estava. Foi, verdade. Eu sugeriria da seguinte forma: houve uma promoção de arquivamento já remetida para a homologação deste Conselho. Neste íntere, surgiu a notícia, juntada aos autos, de que o problema continuou. Foi, Então, na minha opinião, o Conselho deve não homologar o arquivamento e devolver os autos para a promotora, Mas houve inclusive... um recurso contra esse arquivamento. E é exatamente isso que eu estou falando. Não homologar o arquivamento, devolver os autos à promotora, tendo em vista o provimento do recurso, para que elas avaliem esta nova notícia, se ela é compatível ou não. Levantando acho que não teria necessidade de instaurar. Eu acho que não tem necessidade de instaurar o procedimento. É só não homologar o arquivamento, porque o problema, a informação dos autos que persiste. Isso é caso de não homologação. Até por uma questão de economia processual, né? Economia processual e dar à promotora a oportunidade dela reavaliar se o problema realmente persiste ou se essa informação não procede. Porque ela tinha informação, foi primeiro um reclamante, fulano de tal, X, reclamou do problema. A ele foi consultado se o problema foi resolvido. E ele disse que foi resolvido. Depois de promovido o arquivamento, ou seja, já remetido ao conhecimento deste Conselho, veio a notícia da ouvidoria de que outra pessoa, Y, que é a Anglébia, reclamou de que o problema continua. Então o Conselho não homologa, devolve para a promotora, dando provimento ao recurso, no sentido de que ela avalie se há ou não resolve no mesmo procedimento. Mas não seria o caso de encaminhar para o substituto, não. Acho que para a Eu própria, acho né? que não. Mas não houve um erro dela, até não porque houve nenhum erro da colega. Exato. Apenas houve um fato a posterior. Superveniente, que realmente... Exatamente, é só para que ela verifique se realmente... Não, de jeito nenhum. Até porque pode ser que a informação nova esteja equivocada ou a anterior estivesse equivocada, né? Pode ser proclamada dessa forma. Então o Conselho, por unanimidade, deliberou pelo conhecimento e provimento do recurso, não homologando a promoção de arquivamento e devolvendo os autos à promotoria de origem. No caso, vamos para o 22, item E, conselheira Miriam Célio, também recurso administrativo, contra adesão de arquivamento. Não é a mesma, é a mesma. Só 10 dias úteis, houve uma adequação. Pois não, excelência. 10 dias úteis. Foi acrescentado úteis. E mesmo com a contagem... Emenda. Recurso administrativo. Arquivamento de inquérito civil no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró. Notícia de fato cujo objeto é apurar supostas irregularidades nos serviços prestados pela UERN referentes ao Sistema de Seleção Unificada SISU.
Não comprovação das referidas irregularidades. Recorrente que se encontra fora do número de vagas previstas no edital de seleção, mera expectativa de direito. Pretensão recursal que não refuta a conclusão a que chegou o órgão ministerial de primeiro grau. Desprovimento da resignação que se impõe. É com o meu voto. Questão se há alguma divergência. Não havendo, então, o Conselho, à unanimidade, aprovou o relatório em igual votação, deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo referido. Processo extrajudicial número 73, 2018, 001209, conselheiro Herbert Bezerra, recurso administrativo com adesão de arquivamento. Vou ler a emenda, Excelência. Já foi distribuído um recurso, arquivamento de notícia de fato, suposta situação de abandono de máquinas de costura pela Associação de Mulheres do Carrasco, em Sítio Novo, RN. Realizadas as diligências de praxe, promotoria de origem não constatou os ilícitos narrados. Decisão pela não instauração do inquérito civil. Recurso apresentado intempestivamente, não conhecimento do recurso. Como voto? Algum questionamento ou divergência? Não havendo, então, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou o relatório e igual votação, deliberou pelo não conhecimento do recurso administrativo nos termos do voto do relator. Processo extrajudicial 118.2018.000.971, relatora conselheira Sayonara Café, também recurso administrativo com adesão de arquivamento de notícia de fato. Vai mesmo, Excelência. Trata-se de recurso apresentado por Ilka Galvão Fernandes nos autos de inquérito de notícia de fato deflagrado pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macaíba, que tinha por objeto averiguar suposta perseguição política promovida pela Prefeitura de Macaíba em face de servidor municipal. Na decisão de arquivamento, o membro do parquê concluiu que não existe justa causa para instauração de procedimento investigatório, tendo em vista que a decisão foi tomada de modo a abranger todos os servidores municipais que estavam cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Não houve, portanto, no entendimento do promotor de justiça, tratamento dado à recorrente que não tenha atingido outros 2 servidores que se encontravam na mesma situação. Esse é o relatório. Quanto ao voto, conforme relatado, o cerne do presente recurso reside na verificação de suposta perseguição política promovida em face da recorrente, Ilka Galvão Fernandes, que, cedida ao Tribunal Regional do Trabalho desde 1997, retornou suas atividades perante a Prefeitura de Macaíba, segundo ela, por ter um filho vereador de oposição ao atual prefeito. Com efeito, demonstrou-se nos autos que a medida adotada pela Prefeitura Municipal de Macaíba atingiu todos os 3 servidores que, naquele momento, estavam cedidos ao TRT. Dos servidores que desempenhavam suas funções naquele tribunal laboral, André Luiz de Oliveira Campos pediu exoneração e Romildo Ferreira Dias está trabalhando atualmente na sede da Prefeitura de Macaíba. Não havendo o que falar, portanto, em tratamento desigual por parte do município de Macaíba. Tal situação de gerenciar as sessões e as lotações de servidores públicos insere-se no âmbito discricionário e político do Poder Executivo, não havendo o Ministério Público ou o Judiciário justificativas constitucionais para interferir. Trata-se, desse modo, do princípio da separação dos poderes, que impede a atuação do parquê e do judiciário nas questões de mérito administrativo, como é o caso sob apreço. Nesse sentido, é a lição de José dos Santos Carvalho Filho, para quem o mérito administrativo é a avaliação da conveniência e da oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da prática do ato discricionário. Registre-se que não pode o agente proceder a qualquer avaliação quanto aos demais elementos do ato, a competência, a finalidade e a forma, estes vinculados em qualquer hipótese. Mas lhe é lícito valorar os fatores que integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição, é claro, de se preordenar o ato ao interesse público. Desse modo, não sendo dado ao Ministério Público a análise do mérito administrativo e do conteúdo discricionário dos atos praticados pelo prefeito municipal de Macaíba, na gestão, na seção dos servidores públicos municipais. O desprovimento do recurso é a medida que se impõe.
Desta forma, e por tudo mais que dos autos consta, não tendo o recurso apresentado elementos suficientes a infirmar as razões da decisão de arquivamento, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a decisão de arquivamento da notícia de fato, número 118, 2018, 000-971, por seus próprios fundamentos. É como voto, excelência. Perfeito. Algum questionamento ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo da pauta virtual, primeiro lote, doutora Darcy Pinheiro, número de 1 a 23, revisora conselheira Yádia Maio. Pergunta à relatora, em seguida a revisora se há destaques. Todos em mesa e sem destaque, excelência. Sem destaques. Algum conselheiro tem algum destaque ou questionamento quanto aos números de 1 a 23? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Segundo bloco, doutor Braz Paulo, processo número 24 a 56. Revisora, doutora Darcy Pinheiro. Estão em Pergunta ao mesa. relator e Sem seguida a destaque. revisora se há destaques. Não. Não havendo. Nos números de 24 a 56, algum conselheiro tem algum destaque, divergência ou observação? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 3 está prejudicado, o doutor Anísio precisou... número 4 da pauta, doutora Miriam Célia, relatora do processo número 62 a 87. O revisor do Anísio, mas já tinha havido aquele entendimento de que não prejudicaria a conhecimento, né? Não tem nenhum destaque. Questiono aos demais conselheiros se há algum destaque ou divergência, número 62 a 87. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Doutor Herbert, processo 88 a 103, a revisora conselheira Miriam Selle. Tem um destaque, excelência. É o 103. Como? Tem um destaque. Sim, tem um O destaque. 103. O meu 103. voto é pelo não conhecimento. Ok? Aquela questão de menor, de criança e adolescente, inquérito civil, foi arquivado. E dentro daquela nova ótica da evolução para acompanhar a maioria, né? Então, Ok? Não conhecimento. não conhecimento. Eu não mudei, eu respeito o entendimento da maioria Rendeu-se e ao ressalvei, entendimento exato, da para maioria. evitar Princípio da Perfeito. colegialidade. Muito princípio do colegiado, né? Teve nenhuma carta antes não, né? Nenhuma cartinha antes não, né? De mudar a posição do colegiado em nome do colegiado. Não, excelência, é porque eu ressalvo nos meus votos, por escrito, Vossa Excelência deve observar, eu faço a ressalva do meu entendimento, mas eu vou acompanhando a maioria para evitar de eu ter que revisar mais de 350 processos toda a sessão, né? Eu acho que é mais coerente para a minha saúde também. Perfeito, doutor Herbert. Então, eu pergunto se há algum outro questionamento ou divergência ou destaque. Não havendo, então, os números 88 a 103 aprovados à unanimidade, sendo feito o reajuste do voto quanto ao 103, nos termos do voto do relator. Doutora Carla Amigo, processo 104 a 122, o revisor conselheiro Herbert Bezerra. Há destaque da relatora ou do revisor? Sem destaques, doutor Herbert. Nos números 104 a 122, algum conselheiro tem algum destaque, divergência ou observação? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Doutora Sayonara, processo 123 a 141, revisora conselheira Carla Amico. Excelência, estão em mesas e não tenho nenhum destaque a fazer. Doutora Carla, sem destaques. Algum destaque dos demais conselheiros? Números 123 a 141. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Doutor Yádia, item 8, processo número 142 a 157, revisora conselheira Sayonara Café. Todos em mesa, sem nenhum destaque. Algum destaque? Sem destaque. Algum conselheiro tem destaque nos números 142 a 157, não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. 142 a 157 foi o último. Algum conselheiro tem algum assunto institucional que gostaria de ver discutido? Assunto institucional?
Doutor Iádia tem algum assunto institucional? Não. Bom, não havendo então nenhum assunto institucional, nem outra matéria, agradeço, boa tarde a todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.